Quero pedir você que abra a sua Bíblia em Mateus 9, capítulo 20 e 21, ou você ligar, o seu celular na sua Bíblia, que hoje a Bíblia está também no celular. Eu gosto mais da Bíblia física, porque eu posso riscar, porque eu posso sublinhar. Não que você também não possa fazer isso, porque o celular tem muitos recursos para isso, Obrigado, meu irmão. Vamos no que nos interessa nessa noite. Até aqui nós já fomos abençoados pelo louvor, pela ministração, por tudo que já foi, por tudo que já aconteceu e que ainda que vai acontecer. Essa noite eu quero trazer essa palavra para trazer para você uma força, um ânimo, uma coragem, uma disposição, para que você, esta semana que a partir de amanhã já se inicia, alguns aqui acordam 4 horas da manhã, para se arrumar, para pegar o primeiro ônibus para ir para o centro, para ir trabalhar. Outros acordam um pouco mais tarde, mas também tem já a sua agenda preparada para um dia e uma semana de trabalho. Talvez você já olhou o texto, o tema da mensagem, talvez na sua Bíblia você já olhou aí, que vai falar da cura de uma mulher que estava enferma, porque eu gosto de pregar sempre no presente, não no passado, para que você possa entender que o Deus a quem você veio adorar aqui é um Deus vivo. E não depende dele somente, depende também de você. Depende de você. Porque às vezes nós gostamos de colocar a responsabilidade em Deus, e muitas vezes a responsabilidade também é nossa. Deus, ele age no impossível, porque tudo aquilo que é possível cabe a mim fazer. Cabe a você fazer. E se você não tem feito e tem esperado de Deus alguma coisa, saiba que não vai acontecer. Porque Deus, ele age e reage conforme a sua busca, a sua confiança, a sua dependência. E não viva do passado, viva do presente, projetando o futuro, o amanhã, que na verdade só pertence a Deus, mas também como nós somos filhos dele, ele nos dá essa oportunidade de a gente já projetar amanhã e sabendo que tudo que vai acontecer amanhã vai acontecer com a permissão dele. Por quê, pastor? Porque você é filho dele. Porque você é filho dele. E se você ainda não é filho dele, você tem a oportunidade dessa noite de se tornar filho dele. Porque filhos são aqueles que aceitam ou recebem Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. Está lá em 1 João, em João 1:12. Porque a gente vê pregações por aí de que todos nós somos filhos de Deus. Na verdade, aqueles que ainda não são filhos são criaturas. Então não pode se tornar filho se não receber Jesus como sendo o suficiente Salvador da sua vida. Eu sei que a gente quer salvar todo mundo. Esse é um desejo nosso. Mas não há salvação sem a pregação da palavra e sem a aceitação do reconhecimento do que Jesus é. Estou dizendo que você tem que ser perfeito, ou que você tem que entregar sua vida para Jesus quando você melhorar toda a sua vida. Porque não é desta forma e não é desse jeito. Porque mesmo caminhando com Ele, nós temos luta, nós temos batalhas, nós enfrentamos dificuldades. Tem noites que nós choramos, tem noites que nós rimos, tem noites que nós não sabemos nem o que fazer, mas a graça, a bondade dEle se manifesta sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos acreditar nessa noite. Então esse texto vai falar de uma mulher enferma, há mais de 12 anos, uma mulher que o texto diz que ela tinha gastado tudo que ela tinha,
mas também vai falar dessa mulher que com certeza chegaram aos seus ouvidos, ou ela mesmo pôde ver e saber por boca de outras pessoas o que Jesus era capaz de fazer e de realizar. E aí, numa noite, ou numa tarde, ou numa manhã, ela colocou no seu coração de que se ela realmente só tocasse na roupa dele, ela seria curada, ela seria liberta, ela seria salva. E aí, ela tem essa oportunidade de colocar em prática aquilo que ela pensou, aquilo que ela imaginou. E ela fez isso. Isso traz para nós alguma lição importante. Porque quem tem acompanhado a leitura da Bíblia, ou quem tem lido a Bíblia, sabe que uma mulher, no estado daquela que se encontrava, ela tinha que estar num ambiente restrito, num ambiente guardada. Ela não poderia sentar em nenhuma dessas cadeiras, ou não poderia estar em ambiente onde pudesse ter muitas outras pessoas, porque ela era uma mulher impura. E não era uma mulher impura somente pela sua menstruação, pelo seu período fértil do qual ela tinha que viver ali os 3 dias, não. Era algo que ela tinha diário. Era algo que levava ela até aquela hemorragia todos os dias, sem parar. Você pode imaginar o sofrimento daquela mulher. Talvez dentro de casa, ninguém sentava onde ela sentava, ninguém tocava nos pratos ou em algum objeto que ela tocava, e ninguém com certeza poderia estender a roupa onde ela estendia. Era uma mulher completamente, podemos dizer assim, sem utilidade nenhuma. Aí pegando aí, sem utilidade nenhuma, mas também uma mulher decidida, uma mulher que ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus, da realização de Jesus, de um Jesus que não faz acepção de pessoas, que não rejeita a pessoa. Como hoje a irmã Cida, depois da nossa escola bíblica dominical, entrou 2 irmãos aqui, 2 irmãos lindos, rapaz, lindo, lindo mesmo. Perdeu tudo, conhecedor da palavra, porque eu tenho dito sempre, às vezes eu converso com o pastor Nilson e tenho dito para ele, digo, pastor Nilson, hoje nós temos que evangelizar os crentes. Porque se você for conversar com qualquer pessoa lá fora, ela vai dizer, eu já fui de uma igreja, eu já participei de uma igreja, eu já participei de um ministério de uma igreja. Sem falar quando alguém diz, eu já fui pastor também de uma igreja, porque a gente teve a oportunidade de expulsar demônios aqui, de 2 ou 3 pastores, que abandonaram o ministério, aqui dentro dessa igreja. Então hoje, nós temos que evangelizar os nossos próprios irmãos, que outrora caminhava com o Senhor, outrora testemunhava da grandeza, do poder de Deus, mas alguma coisa aconteceu na sua vida que eles deixaram, eles largaram de caminhar com o Senhor. E aí, quando você olha para essa palavra e você vê que ela simplesmente, ela disse, eu só quero tocar, eu não quero falar, eu não quero dizer mais nada. Às vezes nós estamos um passo da nossa vitória, da nossa conquista, da nossa realização, mas nós não saímos do nosso conforto, porque ele é muito bom. Às vezes nós simplesmente somos como muitas pessoas, talvez como no início, como essa mulher, de somente pensar. Mas ela foi mais além do que ela pensou.
Ela se posicionou, ela saiu do seu conforto, e ela sabia o que ela ia enfrentar, por ela estar na rua, exposta, porque com certeza aquela mulher, ela era conhecida daquela localização, daquele lugar aonde ela estava, mas ela estava com o pensamento somente em tocar na roupa de Jesus. Não importava as multidões, porque aonde Jesus estava, meu irmão, e aonde Jesus caminhava, não era 5, 6 pessoas, não. Não pense que era só eu andando com o Francinaldo, que ontem eu estava lá com ele, a gente almoçou junto, o Aldo, né, que ontem mandou aquele vídeo me convidando, e tantos outros irmãos. Não, quando Jesus saía, era multidão. Com certeza pessoas já nem dormia, só preocupado em saber por onde ele vai passar, que rua ele vai estar, para onde ele vai. Porque quando você lê o Evangelho, você vai ver que a multidão sempre estava com Jesus, e não era fácil você chegar até Jesus, porque tinha muita gente. Eu não sei quantos daqui já participou de uma procissão. Você sabe o que é procissão? Todo ano a gente tem aqui, né, na nossa comunidade, e você olha que é difícil, de tanta gente. Tem uma que é só de carro, né, que começa a buzinar e buzina, e parece que não acaba mais. Era assim por onde Jesus andava. E aquela mulher estava necessitada, aquela mulher estava doente, aquela mulher perdeu tudo que ela tinha, o que ela possuía, com os melhores médicos, com os melhores especialistas na área, mas não trouxe para ela a cura, não trouxe para ela a solução. E você sabe que muitas vezes, muitas pessoas primeiro preferem gastar o que tem, para depois vir a uma igreja evangélica. Eu vou dizer assim, vir a uma igreja evangélica porque é no último suspiro que ela procura uma igreja. Ela vai no centro de macumba, ela procura uma benzedeira, ela procura várias pessoas para poder buscar a sua cura. E depois que muitas perdem tudo, ela entra numa igreja, alguém diz, olha, vai na igreja tal, vai na igreja ali que tem um pastor que vai orar por você, ou uma pastora vai orar por você, e você vai se ver livre, vai se ver liberta, ou você vai ser ter curada. E ali ela chega, e ali Jesus cura. Eu já vi muito isso acontecer, irmão. Porque antes de me tornar um pastor batista, eu fui ovelha de assembleiano, fui ovelha de quadrangular, fui ovelha de Casa da Bênção, da Universal. Passei por muitos lugares, Deus me levou em muitas igrejas para poder ver e constatar o que eu estou falando aqui para vocês. Ele cura pela sua fé. Ele cura porque você acredita nele, que ele pode realmente fazer aquilo acontecer. E foi o que essa mulher fez. Mas se você olhar no texto, eu não sei como é que está a sua tradução, vai dizer assim: se eu apenas tocar, estou no 21, se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo, aí disse: coragem, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque não é somente o fato que eu quero trabalhar aqui, porque muitos de nós gostamos de trabalhar com a teologia das coisas positivas. Eu penso e logo aquilo vai acontecer. E quando aquilo não acontece, a gente entra numa frustração muito grande, numa decepção muito grande. Então Jesus chamou essa mulher a atenção e disse: não, foi a sua fé
foi em você acreditar naquilo que eu possa fazer, naquilo que eu possa realizar. Você sabia, irmão, que muitas vezes Deus não faz em nós, não é porque Ele não quer fazer, é porque em nós trabalha muita dúvida. E na dúvida, na incerteza, Deus não pode agir. Você faz uma semana de 7 quarta-feira, de 7 sexta-feira, você faz 21 dias de oração, e você não consegue acreditar que aquele processo, daquele 7, daquele 21, algo possa acontecer na sua vida. Interessante, quarta-feira agora, nosso menino que estava ministrando louvor, Felipe e a Estela, eles trouxeram uma música, né? Grandes coisas vão acontecer aqui, grandes coisas Deus está. E eu provoquei isso nele, não só nele, como todo o grupo que estava naquele dia. E aí depois ele me liga, já tarde da noite ele me liga, e ele disse: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu digo: realmente eu não sei, porque eu não tenho uma bola de cristal, mas com certeza é coisa boa. Ele disse: é coisa boa. Eu estava passando por uma situação assim, e quando eu cheguei em casa, e eu fui ver, e não é que aquela coisa aconteceu. Aí eu disse: você lembra do que você cantou? Ele disse: foi justamente isso que eu pensei com a Estela aqui, e a palavra que o Senhor falou. Por isso que às vezes eu falo sempre para os meninos aqui do Ministério de Louvor, e falo também aonde eu vou, eu digo: cante aquilo que você tenha certeza de que aquilo vai acontecer na sua vida. Cantar por cantar não adianta, não vai trazer nada para você, só vai trazer você gastar o seu oxigênio que você tem, e de repente ficar até sem voz. Mas você precisa acreditar no que você está cantando, você precisa estar acreditando naquilo que você está lendo. Isso aqui provoca em nós, irmão, uma reação, uma atitude, em saber que não importa o tempo que eu esteja passando, que eu esteja vivendo, mas eu tenho a certeza que logo, logo, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, porque nada disso é eterno na minha vida. As lutas, as batalhas, os confrontos que eu tenho todos os dias, ele vai chegar ao término. Eu só preciso acreditar que Ele está trabalhando enquanto eu estou orando, Ele está trabalhando enquanto eu estou pedindo. Vai acontecer, porque você não está buscando um Deus de imagem, um Deus que está ainda pendurado no madeiro. É um Deus que ressuscitou o seu Filho, Ele vive. Por isso que eu preciso chegar perto dEle, sabendo que Ele existe e que Ele é galardoador daquilo que eu estou buscando diante dEle. O problema é que nós ouvimos muita mensagem, mas nós não acreditamos nelas. Nós sabemos. Projeta Hebreu 11:1 aí, menino. Vamos trabalhar. São meus meninos aqui. É aquele que ninguém vê, mas está trabalhando, viu? Hebreus 11. Quando Jesus diz: foi a tua fé, então você, quando olha para esse texto, e quando você medita nele, quando você declara ele, isso está criando dentro de você uma força, uma esperança de que, ora, a fé é a confiança daquilo que eu estou esperando, e a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu tenho a certeza de que ela vai acontecer. Talvez você saia daqui nessa noite dizendo: a vitória é minha. Mas lembre que antes da vitória
você vai ter algumas batalhas. Seria muito fácil eu dissesse: a vitória é minha e agora não vai acontecer mais nada. Porque tudo que é de Deus tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Tudo aquilo que você quer do Senhor, da parte dele, tem um preço a pagar. Você olha, você observa na leitura do Evangelho que muitas daquelas pessoas, muitas daquelas pessoas que queriam que alguma coisa acontecesse na vida dela, ela tomou uma ação, ela tomou uma reação, ela fez algo para que aquilo pudesse acontecer. Até aquele que se achava com uma patente mais alta, mais poderoso, mas foi aquele que entendeu, como Jairo: apressa, vamos na minha casa. Jairo era um líder. Jairo era um homem conhecedor do Antigo Testamento. Mas ele disse: por causa da minha filha, eu vou atrás. Eu vou buscar. E tantos outros que nós vemos aqui, quando nós lemos a palavra, de que houve uma ação do lado de lá para o lado de cá. Essa mulher, ela não só pensou e ficou em casa, não, ela saiu. Ela poderia ser até apedrejada. Sabia disso? O que é que essa impura está fazendo aqui? É interessante que quando a gente assiste aquele Jesus, aquele pedacinho que, como é que chama aquele? Oi? Todos, é isso? Isso. Você vai ver lá que nessa passagem, por onde ela anda, ela deixa um rastro de sangue. Por onde ela vai passando, ela vai deixando aquele rastro. Mas ela não se preocupou com isso. Ela disse: não importa, o que eu quero é a minha cura. Assim é muito de nós, irmãos. Obrigado, pastor Nilson, ao servo do Deus Altíssimo aí. Obrigado, meu irmão. Rapaz, essa igreja tem gente para servir, glória a Deus. Então, tem muito de nós querendo que ele faça alguma coisa, mas tem muito de nós que não se mobilizamos para nada. A gente não consegue encontrar tempo para aquilo que é mais principal ou deveria ser prioridade na nossa vida. E quando a gente observa, a gente vai vendo que... Coloca o outro texto aí para mim. 11:6, Hebreu 11:6. Olha aí, leia você. Sem fé é o quê? Que ele existe e que recompensa vai ter aquele que o busca. Se você está aqui nessa noite buscando algo para a sua vida, você primeiro precisa crer que Ele pode fazer isso. Porque se você não crê, você simplesmente vai estar só assistindo um culto, numa perspectiva que não vai provocar nada em você. Por isso que ele disse: se eu me aproximar de Jesus, eu tenho que acreditar que Ele pode fazer. Primeiro que Ele existe. E acreditar que Ele pode. Mas por quê? Para Ele pode. Porque nada para Ele é o quê? Impossível, irmão.
Não existe no vocabulário de Deus ou na mente de Deus a palavra impossível. Existe para nós, mas para Ele não. Você consegue sair e olhar agora o céu? Essa imensidão de céu. Agora imagine, quem o criou ainda é maior do que isso tudo que Ele fez. Você só precisa acreditar. A palavra de Deus nos leva a acreditar. É interessante, não sei se foi a segunda música que nós cantamos, que ele sobe até montanha para encontrar com você. Eu me lembrei, eu estava ali pensando, que não precisa só subir montanha. Na cidade de Gadareno existia um endemoniado. Jesus estava indo para lá para libertar aquele homem. É por isso que a gente fala, das 99 ele deixa e de uma ele vai atrás, né? Vamos contextualizar isso. Ele foi atrás daquela mulher que meio-dia só podia buscar água, meio-dia, num sol que só você imagina. Que você já imaginou que esses dias atrás nós estamos vivendo isso? De 40 a 45 graus, né? A sensação. Você imagina, estava lá aquela mulher, uma mulher pecadora, mas Jesus deixou com que os seus discípulos fossem a uma cidade próxima comprar alimento, e ele acabou tendo um encontro com aquela mulher. Você consegue imaginar isso? O que ele fez para encontrar você? Ele não olhou o ambiente que você estava. Ele olhou pela sua necessidade, daquilo que você se encontrava. Ele foi. E muitas vezes nós temos dificuldade de irmos a certos lugares, porque nós achamos que somos melhores. E do que as pessoas vão pensar em me ver sentado numa roda de pessoas que estão bebendo, farrando, se prostituindo, se drogando. Se você quer se tornar igual a Jesus, se prepare, porque Ele vai conduzir você a certo ambiente que muitos de vocês não querem ir, mas é necessário que você vá, porque foi assim que Ele encontrou você. Foi assim que Ele encontrou milhares e milhares de pessoas, e tem encontrado. Hoje mesmo Ele está encontrando milhares de pessoas que estão clamando. Ele está enviando um exército, que é a sua igreja, que ela está se posicionando, que ela não está somente recebendo, se engordando. Que a maioria hoje das igrejas é isso, se engorda. Tem um pleno conhecimento, mas não age. Ela tem medo. Quando a gente olha para essa frase, filha, foi a tua fé que salvou, você pode entender que quando você tem fé, quando você deposita fé, você pode ter certeza que coisas extraordinárias vão acontecer. Coisas grandes vão acontecer. O problema é que muitas vezes a gente se apega com algumas coisas, com algumas picuinhas, com algumas coisas dentro do nosso coração, que a gente não consegue libertar, para que a gente flua na presença do Senhor. Talvez você esteja aqui pensando em algum problema que você tenha, mas eu quero te dizer que Jesus nessa noite pode resolver isso. Ele não vai querer que a gente viva a nossa vida somente cabisbaixo, cabeça para baixo.
E é interessante que muitas vezes ele diz: filha, olha para mim. Filho, olha para mim. Você sabia que o seu olhar para Jesus o atrai? O seu olhar para Jesus o atrai. Agora, quando você está de cabeça baixa, você pode ter certeza que você só enxerga o chão. O salmista Davi, que eu desafio vocês sempre a ler os salmos, ele vai sempre mandar a gente olhar para onde? Para cima. Ah, pastor, mas tem um teto. Esse teto você pode dizer: eu estou vendo além desse teto. Esse teto não é o limite de Deus. Porque se eu sair daqui e for lá fora, eu vou ver um céu que eu não consigo alcançar e nem tocar. Mas eu consigo sentir a presença da manifestação do poder dele. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Alguém me tocou. Senhor, as pessoas estão aqui te sufocando, te empurrando, te imprimindo. Não, não. Mas o toque é um toque diferente. Tem um ditado que o povo diz assim, que melhor é orar de madrugada. E ainda tem aquele que não entende, diz: por que melhor é orar de madrugada? E alguém diz: porque a fila é pequena. Porque a busca pelo Senhor de madrugada é somente para quem realmente, irmão, quer que Ele faça alguma coisa. Porque muitas vezes o sono nos impede de recebermos da parte de Deus aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. E aí você vai dormir. Mas você não dorme quando tem uma programação que não seja, relacionada à igreja, relacionada a uma vigília, relacionada a uma busca. Você consegue passar a noite inteira, mas quando é algo que é para você buscar, é para você receber, parece que o sono é maior. Para não dizer a preguiça é maior. E aí a gente precisa acordar. A gente precisa se levantar. Romanos 10, 17 vai trazer para nós algo muito importante. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Cristo. A fé gera em mim ação. A leitura da palavra gera em mim fé, confiança. De repente eu vou até brigar com Deus, dizendo: Deus, o Senhor fez para fulano, não faz para mim, por quê? E não se preocupe não quando você for bravo com Deus, que Ele sabe amansar você. Não precisa se preocupar quando você chega bravo. Eu quero, o Senhor tem que me dar, senão. Não se preocupe não. Pode ficar, pode gastar, quando você gastar, Ele vai falar bem suavemente. Então a fé, ela começa em mim, ela gera em mim, quando a palavra, ela é em mim. Cumprida, verdadeira na minha vida. Não tem outra forma de você ter fé se você não ouvir a palavra, ou de você não ler a palavra. E olha que isso aí foi escrito há muitos anos, porque parece que o apóstolo Paulo, ele já sabia que você teria a palavra digitalizada. Porque ele poderia ter tirado aquela palavra ali, ouvir, Mas ele já estava
além do que ele mesmo imaginava. Porque quando a gente começa a ouvir alguns testemunhos de algumas pessoas, aquilo gera em nós o quê? Epa, se Deus fez, Ele vai fazer também em mim. Ele vai fazer na minha família, vai fazer naquilo que eu estou buscando. Porque ele já sabia que tem muitas pessoas que não teriam a capacidade de ler a Bíblia, mas de ouvir tem a capacidade. Ouvir a palavra. É o que você está fazendo aqui hoje. Que essa palavra gere em você uma atitude, uma ação. Que você saia do seu conforto. Que você lute por aquilo que você quer. Por aquilo que você quer ver Deus realizando na sua vida. Neutralizando o que o inimigo está nesse momento preparando para fazer, para realizar. E quando você lê Mateus 7:7, Mateus 7:7, preste atenção. Se você prestar atenção no que você está lendo, você vai ver que sempre o que você está lendo está sendo sempre o quê? Crescente. Não é descrescendo, mas é crescendo. Peçam, busquem, batam. Você vê que é um impacto da palavra. Peçam e será dado. Busque e você vai encontrar. Batam e a porta se abrirá. Veja que é uma palavra como se fosse uma bomba, algo potente, algo que está sempre levando você a pedir, a buscar, a se encher. E você tem no cabeçalho da sua Bíblia, Jesus encoraja a oração. Não sei como é que está aí no cabeçalho da sua Bíblia, mas na minha está aqui. Jesus encoraja a oração. Às vezes nós não ouvimos Deus falar, é porque nós não o buscamos. Por isso que muitas vezes nós não ouvimos o que Ele tem para nos falar. Porque nós só queremos o quê? Pedir, 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 pedir. Eu só sei chegar na igreja para pedir. Eu só sei chegar no meu quarto, no secreto, só para pedir. Dificilmente eu consigo dizer, Senhor, muito obrigado pelo teto que está sobre a minha cabeça. Obrigado por essa cama, que eu agora posso me ajoelhar, me encostar nela, colocar a minha face no colchão. Dificilmente eu consigo ser grato a Deus pelas cobertas que eu tenho. Mas eu só chego diante do Senhor sempre apresentando para Ele uma lista de coisas que eu quero. Já pensou se Ele apresentar também a lista dele para você e dizer assim, primeiro você faz isso aqui e depois eu vou fazer isso aqui? Qual seria a sua reação? Qual seria a nossa reação? Porque eu sei que todo ano a gente faz uma lista daquilo que a gente quer que Deus faça, mas a gente nunca coloca à disposição para a gente fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Pode olhar. Olhe na sua lista. Qual é o tempo que você está dando para Deus? É chato estar numa igreja, num horário como esse, deveria estar em casa. É verdade, tem muitos pensando assim. Tem muitos se afundando também assim. Aí quer entrar por essa porta e quer um milagre. Deus diz, primeiro eu preciso limpar, arrumar, organizar a sua vida. Irmãos, hoje, na hora que eu estava ali com a Cida e o Antônio,
orando pelo casal, pelos dois irmãos, eles eram pleno conhecedor da palavra. Pleno conhecedor da palavra. E assim olhava para mim e dizia, o pastor bem que fala. É só você me obedecer quando eu falar. Porque se nós não buscarmos ter tempo para Deus, irmãos, a vida nossa vai continuar do mesmo jeito. Ela não vai mudar, muda tempo, muda ano, muda meses, e não acontece nada de extraordinário na nossa vida. Tudo que acontece é o que está acontecendo. É um Deus que abre a porta, você consegue emprego, Ele é um Deus que melhora a tua situação, e é um Deus que logo, logo é esquecido. É um Deus que nós esquecemos. Quando tudo começa a se normalizar, a gente começa a fracassar. Quando a gente quer alguma coisa de Deus, eu estou na igreja todos os dias, estou na igreja quarta-feira, estou na igreja domingo, estou na igreja. Quando as coisas começam a melhorar, eu começo a retroceder. Em vez de eu ir para frente, não, eu vou para trás. Aí eu começo a falar e a ver as coisas negativas que tem na igreja. Os defeitos que na igreja tem, os problemas que na igreja tem. Porque quando eu começo a focar nisso, é porque eu já estou retrocedendo, não é de hoje, é de muito tempo. E só basta alguma coisa acontecer para que eu conclua tudo aquilo que eu já venho vivendo há meses, há semanas e há anos. A palavra de Deus tem que gerar em nós isso. Crescimento. Desenvolvimento. Mas a gente não vê como isso. Uma hora que você tira, 2 horas que você tira por um final de semana, você acha muito o que você ainda está oferecendo para Deus. E o que é que Ele oferece para você durante a semana inteira, a semana toda? Tanta coisa. Que às vezes a nossa igreja, ela resume num culto de quarta-feira de oração, ela se resume num domingo da escola bíblica dominical, num culto da noite, e às vezes ainda tem dia da semana que eu não vou. Eu não venho em nenhum desses outros dias e ainda não venho no domingo. E aí eu quero dobrar o meu joelho e quero dizer, Deus, você tem a obrigação de fazer isso por mim. Eu preciso me despertar, irmãos. É isso que Ele quer que você se desperte. E não se preocupe com aqueles que não têm uma fidelidade com Deus. Se preocupe com você. Sexta-feira o meu filho ia trabalhar e ele acordou um pouco cedo. Eu também me levantei, que eu tenho uma missão com o meu sobrinho. E eu falei para o Vitor, digo, Vitor, não feche o portão não, tá? Nisso veio uma moça e um rapaz. Ele disse que viu. Mas sempre ele sai e vai embora e eu nem me preocupo com isso. Mas aí eu disse, deixe aberto. Ele já estava ali para a casa já na descida, e os dois estavam ali perto da minha casa. Quando eu abri o portão, eu arreganhei o portão. Quando eu arreganho o portão, eu abro o portão para que os irmãos entendam, né? Os dois, um olhou para o outro e o Espírito Santo disse, você vai ser assaltado agora. Eu disse, não vou não. Não vou. Não vou dizer nem que foi o Espírito Santo, deve ter sido a voz do diabo. Disse, eu não vou não. E deixei o portão arreganhado mesmo. Estava arreganhado de canto a canto. Agora não dá nem para fechar.
Aí eles olharam, um cochichou com o outro. Aí eu pus a mão aqui atrás, aí eles acharam que esse cabelo que eu era policial, né? Disse, ele deve estar com a arma aí atrás. E eu só coloquei a mão assim, eu digo, pronto, se for apanhar, eu vou apanhar. Mas não tem como correr, não. Aí um olhou para cá do outro, comentou alguma coisa e foram embora. E ali eu vi o livramento de Deus. E o que é que a gente vê acontecendo por aí? Tantas coisas semelhantes, igual isso que aconteceu comigo. Eu disse, Deus, muito obrigado. Porque parece que o povo some da rua, irmão. Não é verdade? Você olha assim, parece que você não vê ninguém, cara. É só você e o gramunhão. Aí eu levei o Nicolas na escola com a minha sobrinha Carol, e na volta eu comentei com ela, eu digo, vou passar lá em casa ainda antes de deixar ele lá. Aí quando eu passei pelo parque, os dois estavam lá. E me encarou, eles me reconheceram. Ela disse, olha tio, estão olhando para o senhor. Eu digo, eu vi. Mas eles só vão olhar. Aí quando eu chego agora para ir comprar uma coisa aqui no mercado, que eu encontro os dois bonitão lá. Os dois lindos lá. Olhando para mim. Eu disse, pode olhar, porque bonito eu sei que eu sou. E eu vou dizer que eu sou feio? Mas a gente vê o cuidado de Deus, irmãos. Não é somente orar naquela hora, é orar antes das coisas que possam acontecer na nossa vida. Não é só lembrar de Deus, porque agora, o que é que eu vou fazer? É orar antes, antecipar as coisas antes, para que a gente consiga vencer a nossa batalha, vencer as nossas lutas. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu não sei o que você tem para resolver, mas com certeza você tem muita coisa. Mas creia que o Senhor está com você nesse barco. Ele não vai te largar. Ele não vai te deixar. Só deposite nele essa confiança. Peça, busque, bata. Faça isso e você vai testemunhar aquilo que Deus já está fazendo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, querido, amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa noite. Eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas batalhas. Eu não sei quais são as coisas impossíveis que cada um possa estar vivendo nesse momento. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é o Deus do impossível, das causas impossíveis. Aquilo que o homem dá como terminado, o Senhor dá como vitória. E eu quero, meu Deus, que nessa noite, aqueles que precisam ser renovados pelo Teu poder, seja renovado, Pai. Que essa palavra traga ânimo ao coração do meu irmão, da minha irmã, e também ao meu coração, Senhor. Que eu não duvide daquilo que o Senhor pode fazer e realizar, porque o Senhor é um Deus das coisas e das causas, da impossibilidade humana. Como diz Romanos 4,17, o Senhor chama a existência. Como está lá em Gênesis, quando o Senhor olhou e viu que tudo isso era um caos, e o Senhor com a sua palavra foi criando coisas, foi realizando coisas, coisas foram acontecendo. Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, começa a acontecer coisas na vida dos meus irmãos, coisas extraordinárias, que a fé possa ser ativada nessa noite, na vida dos meus irmãos, que eles não desistam,
que ele continue lutando, que ele continue confiando, mesmo que ele não veja com os seus olhos humanos. Pai, eu oro para que os olhos espiritual do Senhor seja acrescentado na vida dos meus irmãos, assim como foi com aquele moço. Ai, meu Senhor, o exército inimigo tomou conta da nossa casa, ou tomou conta da nossa fazenda, do nosso sítio. E o Senhor disse: Senhor, abra os olhos dele. E quando os olhos espirituais dele foi aberto, ele viu que atrás do inimigo estava um exército poderoso do Senhor, para neutralizar o inimigo da nossa vida, da nossa alma. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.